No final dessa disciplina, né, nós esperamos que o estudante conheça todo o Antigo Testamento, né, de Gênesis a Malaquia, ok? Conheça todo o Antigo Testamento, conheça toda a mensagem que se encontra no Antigo Testamento, de tal forma que o estudante saberá de facto onde encontrar, né, qualquer informação, né, relacionada com o Antigo Testamento. E nós temos, infelizmente, no seio cristão, pessoas que, né, por falta de estudo, de conhecimento, né, eles leem a Bíblia por adivinhação, né? A pessoa fecha a Bíblia e abre por acaso onde ele abrir, onde ele vai estudar, né? Isso demonstra falta de conhecimento, né? Uma pessoa treinada não pode enveredar por tais práticas. Pelo contrário, a pessoa que tem conhecimento, ele sabe basicamente, né, o que é que está em cada livro e onde procurar, né, qualquer informação, né, que ele quiser saber nas escrituras sagradas. Isso só é possível quando a pessoa, né, conhece, né, tem um panorama do Velho Testamento. Só para adiantar, nós sabemos que o nosso Velho Testamento, então aqui eu vou usar, né, só de forma pedagógica para facilitar a nossa compreensão, vamos usar como referência o, a Bíblia, né, a Bíblia evangélica, né, que contém os 39 livros, né, ou a Bíblia cristã. Ok. O nosso Novo Testamento, ela está dividida desculpa, o nosso Antigo Testamento, desculpem, ela está dividida em quatro seções. Ok? Nós temos a primeira seção, que é o Pentateuco, né? São os primeiros 5 livros, livros esses que foram escritos por Moisés, que me refiro aos livros de Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Número e Deuteronômio. Né? Esses 5 livros de Moisés, né, é o que nós conhecemos por Pentateuco, né, ou a lei. Nela nós encontramos o relato da origem do nosso planeta Terra, bem como a origem da nação de Israel, a origem do povo de Israel, o povo hebreu, ok? Bem como também, né, o relato da escravatura que eles sofreram no Egito, assim como o jeito como Yahweh, né, o Deus de Israel, lhes tirou do Egito para lhes levar de volta para a Palestina, ok? Nós então encontramos tudo isso, né, no Pentateuco. Isso significa, se eu quiser ter informação sobre a origem das coisas, a origem do povo de Israel, né, eu já sei aonde é que eu tenho que ler. Ok? A origem das coisas eu encontro em Gênesis, né? Em Êxodo nós encontramos a descrição sobre o cativeiro israelita, né, hebreu lá na terra do Egito, né, os sofrimentos e como Deus lhes tirou de lá. Né? No livro de Levítico nós encontramos as normas, né, as normas dadas por Deus para os levitas, né, a fim de ministrarem no tabernáculo, ok? Encontramos um número que é de facto a descrição da caminhada do povo israelita durante os 40 anos no deserto, né, o vaguear no deserto. E o livro de Deuteronômio nós encontramos aí a repetição das leis, né, das instruções dadas por Deus por meio de Moisés para a nação de Israel. Assim nós, né, de forma resumida, apresentamos o Pentateuco, né, que são os primeiros 5 livros. Depois nós temos 12 livros de história, né, que começa do livro de Josué até o livro de Esther. Esses livros vão descrever, vão falar, vão nos apresentar a história da nação de Israel, né, desde o seu regresso, né, do Egito, a tomada das terras que de fato já estavam habitadas, né,
até, nesse caso, né, ela vai nos narrar até o exílio, né, o exílio persa, né, ou seja, é babilônico, né, e aquilo se estendeu, né, desde que o povo foi exilado pelos babilônicos até a época do Império Persa. Nós encontramos isso nos livros de história, livros históricos, aqui né, tomando em referência a Bíblia evangélica. Se nós adicionar os livros apócrifos do Velho Testamento, vão nos narrar também o período da época né, do reinado grego, né? Mas aqui vamos nos cingir na Bíblia evangélica, ok? Então, esses são os 12 livros de história, os livros históricos, né? Eles vão nos descrever a história do povo de Israel, né? Nas diversas etapas da sua existência, ok? Desde a saída do Egito, a conquista das terras, né? Até o exílio babilônico, né? E o tempo que eles ficaram no exílio, ok? E depois nós temos os livros poéticos, ou os livros sapienciais, né? Que começa com o livro de Jó, vai até o livro de Cantares, né? Que são poemas, poesias, cânticos, hinos, expressões de sabedoria, né? Ok? Me refiro aqui aos livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E depois, finalmente, nós temos os livros proféticos, que são 17 livros proféticos, onde temos 5 né, profetas maiores e 12 profetas menores, ok? Então, este é o panorama do Velho Testamento, ok? E o nosso estudo nessa disciplina, nós, de facto, o nosso objetivo é conhecermos todos esses livros, os seus conteúdos, os seus escritórios, as histórias que estão em volta desses livros, né, para facilitarem a nossa compreensão, né, das suas mensagens, dos seus conteúdos, o que de facto elas têm né, a ver conosco, ok? Vamos então seguir avante. Aqui vamos apresentar, vamos falar sobre pressupostos que todo cristão sério da Bíblia, todo crente sério da Bíblia deve ter em consideração, penso eu. São pressupostos muito importantes para quem de facto quer fazer estudo sério da palavra de Deus, ok? Primeiro pressuposto. Devemos acreditar que a Bíblia Sagrada, né, toda a Bíblia Sagrada, é a única autorrevelação inspirada do único Deus verdadeiro. Okay? Com isso queremos dizer que devemos crer que a Bíblia ela é inspirada, é o próprio Deus que se autorrevelou, né? Deus fez-se conhecido aos homens, né? Revelando a mensagem da Bíblia aos seus autores, né? Por meio da inspiração do Espírito Santo. Isso significa que quando nós queremos saber alguma coisa sobre assuntos do cariz espiritual, assunto que tem a ver com o ser de Deus, com os princípios de Deus, com os padrões de Deus, com a vontade de Deus, nós devemos tomar a Bíblia como nossa fonte de informação, fonte de autoridade máxima, ok? Esse é o primeiro pressuposto, né? Quando nós tomamos isso em prática, né, qualquer posição, qualquer ensino, né, nós devemos baseá-la nas escrituras sagradas, ok? Segundo pressuposto, a Bíblia foi escrita para o homem comum, okay? Para todos os homens. Isso aqui é para dizer que quando Deus inspirou os autores da Bíblia, o que ele tinha como objetivo é transmitir a mensagem dele para os seres humanos, para os homens. Sendo assim, né, Deus usou os homens na linguagem dos homens. Os homens escreveram a mensagem de Deus
usando linguagem humana, né, com o objetivo de fazer os homens perceberem, né, a mensagem que Deus tinha, né, para transmitir. Esse ponto é muito importante, por quê? Porque é uma das bases fundamentais para nós compreender corretamente a mensagem da Bíblia. Quando você tiver ler qualquer texto da palavra de Deus, você deve primeiramente colocar na mente que foi inspirado por Deus, foi Deus que usou esses autores com o objetivo de nos fazer saber o que Deus tinha a nos comunicar. Então, temos que partir no pressuposto de que os autores da Bíblia estão a falar de facto na nossa linguagem, na linguagem humana. Okay? Devemos procurar compreender, né, a mensagem clara que os autores nos transmitem na passagem, claramente, né, respeitando os contextos históricos, que vamos depois estudar com mais profundidade, contextos históricos, contexto cultural, ok, da época em que os livros foram escritos, né? Um dos erros que nós cometemos com muita frequência é nós lermos os textos bíblicos, né, tomando como referência a nossa realidade, né, o nosso contexto, o contexto que nós vivemos. Nós cometemos o erro de querer entender os textos bíblicos na luz das nossas culturas, do nosso contexto, né, da nossa história. Isso de facto nos leva a conclusões, a entendimentos errados. Nós precisamos procurar compreender o contexto, a história, né, do texto, né, o tempo em que o texto foi escrito, né, o panorama que estava em volta, né, o cenário que estava em volta, né, do texto. Né. Só assim que nós de facto conseguimos entender corretamente, né, as mensagens, né, que os textos bíblicos nos apresentam. Mas lembrar que os autores usaram linguagem humana. O terceiro pressuposto é que a Bíblia tem uma mensagem unificada. Ou seja, nós temos, por exemplo, no Velho Testamento em particular, nós temos 39 livros, mas todos esses livros, de facto, eles trazem, né, uma só mensagem, que é a mensagem de Deus para o povo de Israel, né, que ela está, de facto, alicerçada na Torá, né, na lei que Deus deu a Israel por meio de Moisés, ok? Né? Né, todos os livros, de facto, estão intrinsecamente ligados à lei, né, que é a base da aliança, ok? Então isso é muito importante, ok? Por isso é que a fazermos um estudo na Bíblia, nós devemos estudar, né, a Bíblia como um todo, ok? Você está a abordar um assunto, para você ter um conhecimento completo do assunto à luz da Bíblia, tu deves consultar, né, também passagens paralelas, né? Aqui me refiro a textos bíblicos que abordam o mesmo assunto, né? Na conjugação, tomando a conjugação dos vários textos paralelos, né, vamos conseguir ter a mensagem completa, né, da Bíblia, né, a respeito do assunto, né, em investigação, ok? Então, a Bíblia tem uma mensagem própria, tem uma mensagem e um propósito unificado, ok? E o quarto pressuposto é que cada passagem, né, aqui, excepto os livros proféticos, né, cada passagem bíblica tem e somente um significado baseado na intenção do autor original inspirado, né? Ou seja, um texto bíblico só tem uma interpretação correta. Repito, cada texto da Bíblia, aqui excepto, né, os textos proféticos, mas o resto dos textos só tem um significado correto, uma interpretação correta. Aqui viemos aqui repreender, né, corrigir aquela ideia que muitos irmãos têm de que a Bíblia pode ser interpretada de várias maneiras, cada um é livre de interpretar da sua maneira. Isso é um erro crasso, esse é um erro grave, ok? A interpretação correta de um texto é a mensagem que o autor que escreveu o texto quis transmitir aos seus leitores.
Okay? Essa é a única interpretação correta do texto bíblico. Né? É a mensagem, é o conteúdo, é a informação que o escritor do livro quis transmitir aos seus leitores. Então, o exercício de interpretar as escrituras, na verdade, consiste em nós conseguir decifrar, né? Conseguir decifrar a mensagem que o autor que escreveu o texto quis transmitir, né, aos seus leitores originais daquela altura, né, as pessoas que ele destinou, né, a sua escritura. Né. Essa é a única interpretação correta. Ok? Então, esse é o exercício que nós temos como estudioso, como intérpretes, né, da Bíblia. É conseguir decifrar, é conseguir de facto extrair do texto, né, a mensagem que o autor do texto quis transmitir. Ok? Isso é importante. Pronto, é verdade que não é fácil, né? Não é fácil nós temos 100% de certeza da intenção que o autor original de um texto quis transmitir, mas nós temos aqui alguns elementos que podem nos dar, né, garantia de que estamos no caminho certo. Né? Aqui, nesse caso aqui, nós consideramos, né, ao estudar uma passagem bíblica, nós temos que, primeiramente, compreender o gênero, né, o gênero da passagem, né, o gênero literário da passagem, né, se é história, se é poesia, né, se é uma narrativa, né, temos que, né, precisamos primeiramente determinar isso e depois precisamos também ir no cenário histórico, né, quando é que o autor escreveu, né, essa passagem, em que circunstância que ele escreveu, aonde é que ele estava quando escreveu, né, isso também é importante, ok? E né, também temos aqui outro elemento que é o contexto literário do livro todo. Né? Você está a estudar você está a estudar né, um capítulo, né, um capítulo. Você, além de considerar só o capítulo, para você entender aquele capítulo, você tem que estudar o livro todo. Você tem que considerar, avaliar o livro todo, porque aquele capítulo está inserido dentro do contexto no livro. Né? O autor disse o que disse no capítulo que você está a estudar, com base no resto dos pontos que ele já vem abordando, né, nos capítulos anteriores e o que ele vai concluir no final do livro. Por isso é que é importante, né, considerar o contexto literário de todo o livro, ok? Após cada capítulo, né, faz parte do todo, ok? Então, você tem que entender o capítulo específico no contexto do livro todo. Né? E outro ponto também que a ter em consideração é o plano textual, ou seja, o esboço, como é que o autor, né, subdivide o pensamento dele, né, no texto, né, no texto de análise ou no livro. Também é importante, também ajuda na compreensão. E o outro ponto são as características gramaticais específicas empregadas para comunicar a mensagem. Né? A estrutura gramatical que ele usa também é importante. As palavras escolhidas para apresentar a mensagem. Né? As palavras, né? Sabem que as palavras têm significado, devemos explorar, devemos investigar, né, cada palavra que o autor usou, se possível nas línguas originais, para então conseguirmos ter, de facto, o entendimento mais correto daquilo que o autor tinha em mente, né, ao escrever o que ele escreveu. Okay? Então, esses são pressupostos que nós devemos ter em consideração, né, para um estudo correto, né, da Bíblia. Esses elementos aplicam-se ao estudo de toda a Bíblia, né, mas aqui estamos a falar especificamente do Antigo Testamento. Okay? Agora, vou apresentar agora aqui alguns erros, né, que devem ser evitados, ok? São práticas muito recorrentes no meio cristão, no meio evangélico. Muitos crentes usam essas práticas, muitos pastores usam essas práticas que são erradas. Por serem erradas, têm levado, né, essas pessoas a conclusões erradas, a ensinos errados, a interpretações bizarras. Então, eu trago aqui, né, para a análise dos estudantes terem cuidado para não cometerem esses erros, porque se os irmãos cometerem esses erros, vão também chegar a conclusões erradas, vão interpretar erradamente
a palavra de Deus. O primeiro erro que deve ser evitado é o ignorar o contexto literário dos livros da Bíblia e usar cada sentença ou cada frase, né, ou cada versículo ou oração, ou mesmo palavras individuais, como declarações da verdade, sem relação com a intenção do autor ou contexto maior. Isto é frequentemente chamado de texto prova. Aqui o que acontece? É o erro muito comum entre os cristãos, né? A pessoa quer estudar um versículo isolado num texto sem considerar, sem estudar o texto, né? Sem respeitar, sem se ater no texto, né? Quero interpretar um versículo isolado, né? Quero interpretar uma linha isolada de um texto. Isso é absurdo, não se faz, ok? Não se faz. Por que não se faz? Porque o versículo, né? Os irmãos sabem que as frases, as palavras, né, num texto, né, os seus sentidos variam com base no contexto onde a frase está inserida. Então para você ao estudar nas escrituras, você não pode querer fazer a interpretação de um versículo só. Não é possível. É mais ou menos, é tipo, por exemplo, imagina que alguém te envia uma carta, né, uma carta com várias páginas, né, e você querer entender isoladamente uma linha só da carta, uma linha isolada, né, sem você respeitar o resto que a pessoa que te mandou a carta escreveu. Você está se condenando a fazer uma interpretação completamente errada da carta. Você não tem hipótese de compreender corretamente essa linha, né, se você não estudar a carta toda, se você não ler a carta toda, né, porque cada linha da carta, né, de fato representa né, parte do pensamento do autor. Essa linha, né, só faz sentido dentro, né, do contexto, dentro daquilo que era o pensamento do autor, que está expresso no texto todo. Então, para você entender um versículo, um capítulo, você precisa entender, né, esse capítulo, esse versículo, dentro do livro todo, ok? Então, não interpretar versículo isolado. Não interpreta versículo isolado. Não faça isso. Não faça isso. É crime, não se faz. Aliás, não se faz não só com a Bíblia, mas com qualquer livro literário. Não é possível você querer interpretar um versículo, uma linha, né, no universo de um livro, de uma carta. Não se faz isso, ok? Segundo erro a evitar é ignorar o cenário histórico dos livros da Bíblia, substituindo por um suposto cenário histórico que tem pouco ou nenhum apoio do mesmo texto. Isso aqui acontece muito no mundo cristão, né? As pessoas inventam contexto histórico, né? Ele despreza os elementos que o autor apresenta no texto, ele despreza, né, o próprio contexto, né, o que a Bíblia apresenta, né, o próprio contexto histórico da Bíblia, e as pessoas inventam um contexto histórico que não tem nada a ver com a passagem. Isso é para quê? Isso é para forçar a passagem bíblica, né, significar o que ele quer que a passagem signifique. Não se faz isso. Isso é crime. Nós devemos respeitar o contexto histórico, o cenário histórico que as passagens nos apresentam, ok? O terceiro elemento é ignorar o cenário histórico dos livros da Bíblia, né, e lê-la como um jornal matutino da cidade natal, escrito primeiramente para cristãos modernos extintos. Aqui muita gente, né, ignora o cenário, por exemplo, da passagem, e ele vai querer considerar o cenário que ele está vivendo, né, para interpretar a passagem. Isso não funciona. Isso simplesmente leva a pessoa a interpretações erradas, que não tem nada a ver com a mensagem que o autor original do texto quis transmitir. Aqui fica uma dica. O irmão, quando tiver a estudar um texto, se pergunta sempre o que o autor quis transmitir com essas palavras aos seus leitores naquela altura, né? O que ele quis transmitir, ok? Quarto erro que devemos evitar: ignorar o cenário histórico dos livros da Bíblia, alegorizando o texto numa mensagem. Isso aqui é muito comum no nosso meio. A pessoa está a ler o texto bíblico, ele logo supõe já que o texto bíblico é alegoria, né? É simbólico. Isso é bizarro, isso é bizarro, né? A pessoa está a ler um texto bíblico, e ele já começa supondo
que o texto é figurativo. Não se faz isso. Isso não se faz nem com a Bíblia, nem com qualquer livro. Né? A norma é, quando estamos a ler uma passagem, né, um texto, seja lá bíblico ou qualquer texto, né, primeiramente nós precisamos entender, procurar compreender o texto no sentido literário. Okay? Primeiro devemos buscar o sentido literário. Só devemos partir para o sentido alegórico ou sentido figurado quando o sentido literário não é possível. Repito, quando lemos uma passagem, tanto da Bíblia como de qualquer outro livro, devemos primeiramente procurar entender a passagem, o texto, no sentido literário, no sentido normal mesmo. Né? Só procuramos o sentido figurado quando o sentido literal não é possível. Isso significa que o estudante não pode logo, de princípio, supor que um texto é figurativo, só porque você não concorda com aquilo que o autor está a transmitir. Não é assim, irmãos. Não. Nós devemos respeitar a mensagem do autor. Nós devemos aceitar, primeiramente, o sentido literal, né? O sentido normal. Se o sentido normal faz sentido, mais provavelmente esta de facto é a mensagem, é o sentido que o autor do texto quis transmitir. Só devemos passar para o sentido figurado quando o sentido normal, que é o sentido literal, não é possível. Ok, meus irmãos? Guardem esses conselhos. E o quinto erro que devemos evitar é ignorar a mensagem original, substituindo pelo próprio sistema de teologia de alguém, doutrina predileta ou questões contemporâneas sem relação com o propósito e mensagem declarada do autor original. Isso acontece muito no nosso meio, né? Você tá lendo um texto muito claro, só porque você não concorda, você quer defender uma ideia, uma doutrina da tua igreja, da tua denominação, da tua crença, né? Você ignora a mensagem do texto e você substitui a mensagem clara do texto, né, com doutrina que não tem nada a ver com a passagem bíblica. Isso até é crime, não se faz, né? Não se faz. Mas infelizmente muitos fazem, ok? São erros que devemos evitar quando estivermos a estudar tanto a Bíblia Sagrada quanto qualquer outro livro, ok? Devemos evitar estes erros. Okay? Esses são os conselhos que nós queremos apresentar, e penso que, para não ser muito exaustiva nessa aula introdutória, eu vou parar por aqui nessa aula, né? E na próxima aula vamos então continuar, né? Vamos já entrar propriamente, né? No estudo do Antigo Testamento, porque até aqui só fizemos uma introdução geral, né? Demos aqui algumas dicas, algumas considerações que devemos ter cuidados quando estamos a estudar a Bíblia Sagrada. Que o bom Deus de paz nos possa abençoar. Não hesitem em nos contactar caso tenham qualquer dúvida, ok? Que Deus abençoe. Até a próxima aula.